A Justiça determinou um trabalhador a pagar R$750 mil à empresa que ele moveu um processo trabalhista. O fato, até então inusitado, pode se tornar cada vez mais comum por causa da reforma trabalhista. Em vigor desde novembro do ano passado, as alterações ainda geram dúvidas. Por isso, nós convidamos o professor da Faculdade de Direito, aqui da UPF, Paulo Henrique Schneider, a esclarecer algumas dúvidas para a gente. Professor, seja bem-vindo à UPF TV. Obrigado pelo convite. Bom, assim como esse trabalhador do estado de Mato Grosso, em uma decisão bastante recente da Justiça, você acredita que outros casos devam surgir? Bom, nós temos que entender algumas coisas antes de falar da notícia, como ela se apresentou. A reforma trabalhista é muito recente, nós temos 4 meses da reforma trabalhista. Esse processo está ainda num processo de maturação, ou seja, o judiciário está ainda entendendo e está ainda procurando interpretar todas as alterações. Nós temos um caso isolado da Justiça do Mato Grosso e que ela não necessariamente reflete o entendimento do Poder Judiciário como um todo. Então, a resposta para a tua pergunta é sim, poderemos ter outros casos? Certamente, como poderemos também ter a reforma dessa decisão na própria instância superior do Tribunal Regional do Trabalho. O que a gente não pode é tomar isso como uma verdade absoluta, nem para assustar o trabalhador e nem para que o empregador entenda que a reforma trabalhista lhe deu um salvo-conduto, né? Até porque esse é um entendimento comum na justiça, professor. Nada é absoluto. As interpretações, elas podem ser diferentes a respeito de casos que são muito parecidos. Claro que sim, isso é da natureza do judiciário trabalhista, né? Veja bem, nós tivemos uma alteração em mais de 100 artigos da CLT. É a maior alteração na legislação trabalhista desde 1943. Essa legislação ela foi aprovada de forma muito célere, muito dinâmica, muito rápida. E agora chegou o momento de quem? Do Poder Judiciário, dos operadores do direito, interpretarem, entenderem e fazer análise dessa nova legislação à luz de todos os princípios e à luz substancialmente da Constituição Federal, para ver se essa legislação se alinha aos preceitos constitucionais, né? Na sua visão, as empresas estão conseguindo negociar, conversar melhor com seus trabalhadores? Bom, é muito recente isso. Nós temos 4 meses da nova legislação trabalhista, ou seja, as negociações coletivas elas estão se iniciando no ano de 2018. O que a gente tem orientado, tanto o empregador como o empregado, é se aproxime de seu sindicato, porque agora ele tem uma voz, uma importância, um poder que antes ele não tinha. Bom, ainda que ele possa ter ficado enfraquecido por alguns aspectos. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão extremamente interessante da reforma trabalhista. Se, por um lado, ele deu poder ao sindicato, naquele famoso jargão negociado sobre o legislado, em contrapartida, ele tirou uma força importante do sindicato, que era a sua receita, né, pela qual ele conseguia se manter, tirando a obrigatoriedade do imposto sindical, não é mesmo? Na sua visão, há perdas para os trabalhadores? Essa reforma também apresenta perdas? Bom, a resposta ela é afirmativa, mas ela não é absoluta. Como eu estava falando, falei em outras oportunidades, eu não posso dizer que a reforma trabalhista aniquilou o direito do trabalho e também não gosto de dizer que a reforma trabalhista modernizou o direito do trabalho, né? O que houve foi uma reforma trabalhista feita de forma rápida, que não modernizou como se deveria e muito menos aniquilou como se diz, como se tem dito, né? O que houve, obviamente que sim, a resposta é afirmativa. Se fizer um comparativo entre o direito que se tinha até 11 de novembro para o direito que se tem hoje, houve sim uma perda de direitos, mas naqueles direitos que são mais essenciais ao trabalhador, esses permanecem. Esses não foram alterados e nem serão alterados pela legislação trabalhista ou muito menos pela negociação coletiva, né? Professor, você acaba de sair de uma palestra feita para toda a comunidade, com diferentes segmentos, aconteceu aqui na Faculdade de Direito. Quais são as dúvidas mais frequentes que lhe fizeram agora há pouco e que seguem lhe fazendo? Bom, pois é. Como a reforma trabalhista é muito recente, a gente observa no empresário um medo, um receio. Implemento a reforma ou não implemento a reforma? Desde quando eu posso alterar e o que eu posso alterar? Porque o que o empresário tem hoje? Ele tem hoje uma reforma trabalhista e ele tem, de um lado, manifestações de sindicatos de classe, de organismos internacionais e que têm se mostrado contrários à reforma trabalhista. Então, o que a gente observa hoje é um grande ponto de interrogação e um grande receio
do empresário em geral em já adotar as novas práticas no âmbito da sua empresa. Os próximos meses serão decisivos para a gente ter um melhor entendimento dos reais benefícios dessa reforma. Eu diria que os próximos anos. Eu diria que um processo de maturação de uma legislação trabalhista da forma como ela se propõe a partir de 11 de novembro, ela precisa de mais tempo que isso. Mais tempo que isso. A gente precisa, as matérias, elas começam a entrar no Judiciário Trabalhista agora e a instância máxima, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ainda não foi chamada a se manifestar no processo, né? No dia a dia da realidade processual acerca dos novos direitos, das novas legislações. Tá certo. Obrigada, professor, pelas informações. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço a atenção e me coloco à disposição. Obrigada.